Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, não sei qual é o horário em que você está assistindo a esse vídeo, mas aqui estou eu, professor Odilei França, para trabalhar com você o quê? Língua portuguesa para quem vai fazer provas para um TRT agora, TRT nona região, né? Eu prometi para vocês umas dicas e esta é a primeira dica de uma série de outras, exatamente para que você faça uma boa prova, você se dê bem na prova. Acompanhe, que você vai se dar bem, eu tenho certeza disso. Que venha o norte, o nordeste, o sudeste, o centro-oeste, tudo aqui para o sul fazer a prova, serão muito bem-vindos. Eu estarei em Curitiba nesse dia, estarei com certeza dando aulão de véspera de alguns dos cursos do meu trabalho, verifiquem aí, eles vão fazer propagandas, né? E você esteja lá presente, participando com a gente, né, dessa preparação toda para fazer uma prova tranquila, de boa. Nossa primeira dica, então, vamos falar de predicação verbal, uma das questões que cai na prova da Fundação Carlos Chagas, de cada 30 cai em 29, é sobre predicação verbal, e a Fundação faz uma mistura, predicação e regência, mas sempre voltado para a questão da predicação verbal. Vamos dar umas dicas para você, então? Acompanhe aí na tela aquilo que eu vou mostrar, uma rápida parte teórica e depois para vocês um exercício da Fundação Carlos Chagas. Beleza? Dando a dica assim, com certeza você vai se dar bem. Fica comigo, acompanhe que vai se dar bem, com certeza. Beleza? Então vamos lá, olhe na tela aí as frases, né? Você tem aí predicação verbal, sintaxe do período simples. A primeira frase, os alunos aplicados chegaram. Vejam que ela já está com um ponto. Repare que eu posso colocar um ponto nessa frase. Os alunos aplicados chegaram. Todo mundo entende o que está escrito, não entende? Que beleza, isso é muito bom. Por quê? Para trabalhar a questão da sintática, a primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês é procurar o sujeito dessa oração. E para achar o sujeito de uma oração, eu faço o quê? A pergunta antes do verbo. Quem chegou? Qual é a resposta? A resposta é os alunos aplicados, né? Os alunos aplicados. Quando eu faço a pergunta antes do verbo, a resposta vai ser o sujeito da oração. Beleza? Então repare que nessa frase eu tenho apenas o sujeito e o verbo e entendo o que está escrito. Isso quer dizer que eu tenho um verbo que não pede complemento. E verbo que não pede complemento é chamado de verbo intransitivo, certo? Portanto, chegaram aqui nessa frase, é um verbo intransitivo. Na segunda frase, reparem que eu não coloquei o ponto. Muitos alunos fizeram. Vejam que eu não consigo entender a mensagem que está escrita. É sinal de que falta alguma coisa. Por onde eu começo então? Fazendo a pergunta antes do verbo nesse caso. Quem fez alguma coisa? A resposta vai ser muitos alunos. Quando eu faço a pergunta antes do verbo, a resposta que me vem é o sujeito da oração. Muito bem, olhem que agora eu tenho o sujeito e o verbo e não entendo o que está escrito. É sinal de que está faltando alguma coisa. E com certeza não é o sujeito, porque o sujeito está ali, né? Então, é sinal de que eu tenho um verbo que pede complemento. E verbo que pede complemento é verbo transitivo. Daí entra o cara aí agora na sua sala de estudo e diz assim, eu fiz. Você vai falar para ele, fez o quê? Repare que na pergunta o quê não há preposição. Preposição é um elemento de ligação. Une as palavras, né? Um elemento de ligação entre as palavras. Une as palavras. Há palavras que para se ligar a outras não precisam da preposição. Isso quer dizer, sendo a preposição a ponte, que liga uma palavra a outra, se eu tenho uma palavra que não pede essa preposição para se ligar a outra, quer dizer que essa palavra vem ligada a ele diretamente, vem ligado a ela diretamente. Por isso eu tenho um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é aquele que pede um complemento sem preposição. Então muitos alunos fizeram o quê? Os trabalhos. Vejam que eu coloquei o substantivo trabalhos para completar o sentido do verbo fazer, que é um verbo transitivo direto. Então, qual é a função sintática desse substantivo? Objeto direto. O objeto direto é uma exclusividade do verbo transitivo direto. Muito bem.
Olha a próxima oração. Os novos trabalhos necessitam. Veja que eu não pus ponto também. Porque eu não posso pôr ponto, está faltando alguma coisa. Então eu começo por onde? Pelo sujeito. O que necessita de alguma coisa aqui? Os novos trabalhos. Quando eu faço a pergunta antes do verbo, a resposta que eu tenho é o sujeito. Então os novos trabalhos é o sujeito da oração. É verdade, está faltando alguma coisa mesmo, e não é um sujeito, o sujeito está ali, os novos trabalhos. Então é sinal de novo de que eu tenho um verbo que pede um complemento, né? E por isso ele é chamado de verbo transitivo direto. É verbo que não tem sentido, só ele o sujeito, fica faltando alguma coisa. Daí entra alguém aí na sua sala e fala, eu preciso. Você fala, precisa de quê? Reparem que nessa pergunta agora eu tenho um verbo que pede um complemento que vem ligado a ele através de uma preposição. Então vem ligado indiretamente. Isso quer dizer que agora eu tenho um verbo transitivo indireto. Porque ele pede um complemento que vem ligado a ele através de uma preposição. Muito bem. Vamos então completar. Os novos trabalhos necessitam de quê? De revisão. Coloquei o substantivo revisão para completar o sentido do verbo necessitar, que é transitivo e indireto. Então, qual é a função sintática desse substantivo? Objeto indireto. O objeto indireto é uma exclusividade do verbo transitivo e indireto, certo? Muito bem. A próxima oração. Os professores entregaram. Mais uma vez eu tenho um verbo, uma frase em que eu não posso pôr ponto, está faltando alguma coisa. Começo por onde? Pela pergunta do verbo. Quem entregou alguma coisa a alguém aqui? Os professores. Quando eu faço a pergunta do verbo, a resposta que eu tenho é o sujeito da oração. Então eu tenho aí os professores como sujeito. E tem o sujeito e o verbo, e está faltando alguma coisa, não é o sujeito, porque o sujeito está ali. Então eu tenho um verbo que pede complemento. E verbo que pede complemento é verbo transitivo. Entra alguém em sua sala agora e fala, eu entreguei. Você fala, entregou o quê? A quem? Vejam que eu já sei que a pergunta sem preposição o quê é para verbo transitivo direto. E a pergunta com preposição a quê, a quem, é para verbo transitivo indireto. Então agora eu tenho um verbo que pede dois complementos, um com e um sem preposição. Entregaram o quê, a quem, é verbo transitivo direto e indireto. Vamos completar o sentido desse verbo. Coloquei dois substantivos agora, notas e alunos, para completar o sentido do verbo entregar, que é transitivo direto e indireto. Então é só fazer a pergunta. Os professores entregaram o quê aos alunos? As notas, objeto direto. Os professores entregaram a quem as notas? Aos alunos, objeto indireto. Pronto, completei o sentido do verbo. Então o verbo que não pede complemento é verbo intransitivo. Se ele pede complemento, é transitivo. Se ele pede complemento sem preposição, é transitivo direto. Com preposição, é transitivo indireto. E quando ele pede dois complementos, um com e um sem preposição, ele é transitivo direto e indireto. As meninas estavam ansiosas. Reparem, essa frase já está até com um ponto. Quem estava ansiosa? As meninas, né? A resposta à pergunta antes do verbo é o sujeito. Veja a classe gramatical da palavra ansiosas. É um adjetivo. E adjetivo só se liga a substantivo. E esse adjetivo ansiosa está ligado ao substantivo meninas, que é o núcleo do sujeito, certo? Portanto, qual é a função sintática predicativo do sujeito? Todo adjetivo que qualifica o sujeito da oração exerce função de predicativo do sujeito. E aí eu preciso estar esperto, porque vejam só essa lista de verbos. Ser, estar, parecer, ficar, andar, continuar, permanecer e tornar-se são verbos que servem para fazer uma ponte entre o seu sujeito e a sua qualidade, a sua característica, o seu estado de ser, que é o termo que vai exercer função sintática de predicativo do sujeito. Eles são chamados de verbos de ligação. Muito bem, pessoal? Então agora dê uma olhadinha aqui para mim. Agora nós vamos fazer um exercício padrão da Fundação Carlos Chagas, para dar a dica para você. Vamos contextualizá-lo. Como que a Fundação cobra isso na prova, né, da sua prova.
Muito bem, vamos lá então? Olha aí na tela então. Olha só. O deslocamento de uma pessoa por automóvel consome 26 vezes mais energia. Olha o enunciado. A frase cujo verbo exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima é. Então eu tenho que analisar o verbo. Consome o quê? Eu sei que a pergunta o quê após o verbo indica que o verbo é transitivo direto. Então eu só tenho que procurar uma alternativa que tenha um verbo transitivo direto. Eu já destaquei os verbos para vocês nas alternativas, então é só analisá-los. Na A, porque nesse período a frota de carros particulares passou. Passou de quê? Então esse verbo transitivo indireto, ou verbo que pede um complemento com preposição, não é a A. B, os veículos coletivos respondem. Quem responde, responde por quê? Mas um verbo que pede um complemento regido de preposição, verbo transitivo indireto, né? Na C, e esse não é o único desperdício, é o verbo ser, é um verbo de ligação, também não é a C. A D, quem média tem, e o cara entra e olha para você e fala, eu tenho, você fala o quê? Pergunta o que após o verbo indica que o verbo é transitivo? Direto, está aí a resposta, letra D de jeans, certo? Mas por que não é a E, teacher? Ora, as bolas não é a E, porque que trabalho de 20 a 30 horas seguidas? Quem trabalha, trabalha. É um verbo intransitivo. Então, repararam aí, pessoal? Olha aqui para mim de novo. Isso é muito comum. Isso ocorre muito na prova da Fundação Carlos Chagas. Em todas as provas cai uma questão de predicação. É só olhar a regência do verbo. Se ele vai reger um complemento com preposição ou sem preposição. De cada 100 questões, 92, 93 sobre esse assunto na prova da Fundação é sobre verbo transitivo direto, certo? Umas 5, 6 aí é de verbo transitivo indireto, certo? Umas 2 ou 3 vai ser de verbo transitivo direto e indireto. Beleza? Tá aí a dica dada, faça, estude, que você não vai se dar mal, vai se dar bem. E logo traremos para você a nova dica. Um beijão para vocês, bons estudos e com fé, força, luta, sonho, garra para lutar pelos seus sonhos no dia 29 de novembro. Tchau, tchau, um abraço, um beijo a todos, até.